Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos retornando mais uma vez o nosso vídeo, o nosso shiurim, nossa aula. E hoje nós estamos continuando. No vídeo passado eu falei que o trono de Hashem, o trono de Deus está nos céus. E o trono de Mashiach estará na terra. Seu governo estará sendo entregue ao Pai, né? E Mashiach, ele estará na direção de todo esse reino estabelecido na terra de Jerusalém, na terra de Israel, para todas as nações, todos os povos. Nós temos aqui uma passagem muito importante, que quando o reino de Deus, ele na verdade está em três fases. Primeiro, nós estamos vivendo hoje o reino de Deus. Yeshua disse: eis o reino de Deus está dentro de vós, né? Quando Yeshua dizia, ele estava falando do reino espiritual, ou seja, um reino de Hesed. E o que é Hesed? Conhecido como graça, não é? Então, o reino espiritual da graça é o reino hoje atual, com o Mashiach reinando em nossos corações, não é? Segundo, nós teremos o reino milenar, que é o reino do Mashiach, onde ele estará reinando 1000 anos, como está lá em Apocalipse, sobre a terra. É a restauração, né, de todo o paraíso edênico. Terceiro, o reino eternal, com toda a renovação do planeta no fim do milênio e a descida da nova Jerusalém, da nova Jerusalém, que é a entrega do reino ao Pai por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Diz assim: depois virá ao fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e a força, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao 27. Veja bem que o próprio Yeshua, o próprio Mashiach, ele entregará o reino ao Pai e se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou desde o princípio. Nós temos outra passagem que o trono de Davi é a promessa de um sucessor, o Mashiach. Veja só que o reino de Mashiach será na terra, né? O trono de Hashem está nos céus. E o trono do seu filho, Mashiach, o descendente da casa de Davi, será na terra. Nós vemos aqui o trono de Davi, a promessa de um sucessor, ou seja, de um Mashiach, de um salvador, de um redentor, ao trono e ao governo. Foi resultado de um firme e inquebrável pacto feito por Deus a Davi. Porém, a tua casa, o teu trono serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firmado para sempre. Esse pacto foi renovado também com Salomão, né? Por isso vem a palavra Salomão ou Shalom, né? Então Salomão, rei Salomão, foi também renovado esse pacto, essa promessa de Deus a Davi, também a Salomão. Nós vemos isto lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, 1 Crônicas 22, do 8 ao 10, 2 Crônicas, capítulo 7, 17 ao 18. Então, a ideia que é estabelecida pelo Tanar, pela Torá, pelos Navim, pelos profetas e também pela Brit Hadashah, o Novo Testamento, é que Yeshua, ele reinará. É uma promessa. Então, nós vemos aqui que na vida de Yeshua, né, os olhos de Israel, que hoje está endurecido, né, para que fosse aberto ali a porta para a salvação dos goim, dos gentios, né? E diz que no final dos tempos, ou seja, nós, no dia de hoje, né, hoje, nós estamos vivendo a era messiânica. Mashiach já se aproxima, já ouvimos os passos do Mashiach, o clamor já está aí ressoando, né? Então, na vinda do rei Mashiach, de Yeshua HaMashiach, os olhos de Israel que está endurecido serão abertos, né, para o Mashiach que eles rejeitaram, né, que eles ali rejeitaram totalmente sua mensagem e de crer que ele era o Mashiach. Então, quando eles receberem o reino
o rei Mashiach em Jerusalém, né? Veja só que não tem como o povo judeu receber Yeshua lá no céu. Onde é que eles vão receber Yeshua? Quando o profeta Zacarias disse que o Mashiach, o descendente, ele desceria no Monte das Oliveiras, né? O lugar onde ele se ocultou diante ali dos apóstolos. E aqueles dois malachim, dois anjos, chegaram e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Yeshua que vós vistes, estão vendo ele subir, ele voltará, ele retornará. Para quê? Para estabelecer o reino na terra, né? Então, na vinda do Mashiach, em Jerusalém, no momento de aflição, reconhecerão que se trata do próprio Yeshua, a quem rejeitaram durante todos estes séculos. E a situação dos gentios? Como é que fica a situação dos goi? Vamos lá para Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz assim, Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis goim, ereis gentios, na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavas sem Mashiach, né? Estáveis sem Mashiach, separados da comunidade, ou seja, da guerrilha de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, 11 e 12. Então, note aqui que os goinhos, os gentios, chamados incircuncisão, não incircuncidados, né, que não eram circuncidados, ou seja, não tinham a Brit Milá, né, que era o pacto que Deus fez com Abraão, deu uma mitzvah para Abraham, vindo, né, Abraão, para ele fazer a circuncisão dele, né, e de todos aqueles que estavam na sua casa, tanto dos escravos, né, dos nascidos na sua casa e dos seus filhos, seus descendentes, né, que no caso era Isaac, que era Isaac. Então ele tinha que fazer esse pacto, que era o pacto da Brit Milá, né? Então note que o gentio chamado incircuncisão, ou seja, aqueles que não eram circuncidados, achavam-se totalmente fora dos planos divinos, sem Deus, sem esperança, sem direito às promessas feitas a Abraão e seus descendentes, e sobretudo separados da comunidade de Israel. Ora, se estavam separados da comunidade de Israel, fica evidente que Israel sempre foi o canal utilizado por Deus para salvar e executar seus planos e promessas, né? Nós vemos Yeshua dizendo assim: eu vim somente enviado à casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel estavam perdidas, né? Yeshua era um bom pastor, ia chegar e juntar, trazê-los eles a Techuvá, o arrependimento, para voltar às práticas da Torá. É isso que Yeshua fez, né? Então, as promessas foram feitas a Israel, ao povo de Israel. Então, que sempre foi o canal para abençoar todas as nações, e as nações fazendo sua parte, guardando as 7 mitzvot, as 7 leis de Noa. Então, observe que no Mashiach, e consequentemente na comunidade, na Kehilá, os gentios convertidos, né? Porque há uma separação. Quando Yeshua chegou para pregar a Torá para o povo judeu que estavam afastados, né? Como diz aqui, estavam totalmente endurecidos de coração, não praticavam mais a Torá. Eram poucos aqueles que praticavam a Torá, e Yeshua chegou pregando e trazendo eles ao arrependimento, a Techuvá. Arrependei-vos porque é chegado o quê? O reino de Hashem, o reino de Deus. E aí, o que Yeshua fez? Fez eles fazer a Techuvá. O que é Techuvá? Um retorno. Retornar a fazer aquilo que deixaram de fazer, as suas práticas. Então, de ir ao templo, né? De dar a sua tzedakah, o seu ato de ajuda, fazer ato de caridade, né? A oração no templo, guardar Shabat para os judeus, né? Só o judeu guardar Shabat, né? Kashrut, não comer qualquer animal. Yeshua ensinou e trouxe a prática de volta da Torá
para aqueles Yehudim, para aqueles judeus dos seus dias. Então, por isso que eles fizeram que um retorno, voltaram. Agora os goim se converteram ao verdadeiro Deus. Por quê? Porque o goi, ele tem idolatria. O goi, o gentil, ele adora diversos deuses, diversas divindades. Então ele passa a se converter ao verdadeiro Deus, ao Criador, ao Deus de Israel. Então os convertidos, gentios convertidos, são incorporados na comunidade de Israel, perdendo a condição de gentios e tornando-se agora israelitas, guardando também os mandamentos da Torá. Sendo assim, concluímos que a comunidade, a Kehilá, não é uma comunidade estranha, mas sim parte do próprio Israel. Nós vimos isso lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, diz assim: e se sois do Mashiach, do Messias, então sois descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Para quem Paulo estava falando ali? Para o povo de Gálatas, para os goim, né? Para os goi, para o gentil que tinha que guardar 7 leis de Noé. Eles não deveriam guardar os mandamentos 613 mitzvot, que era para os judeus, mas eles tinham que guardar aquilo que foi estabelecido pelos apóstolos, as 7 mitzvot, as 7 leis, né? Ah, pastor, mas me diga uma coisa, onde é que está essas leis, 7 leis? Está nos 10 mandamentos. Nós já vimos em vídeos passados que eu mostrei a você, está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 15, na grande assembleia que os apóstolos fizeram. Então está lá, mas lá só tem 3. Meu amigo, minha amiga, o resto dos mandamentos estão lá na Torá, nos 10 decálogos, as 10 palavras, em Êxodo capítulo 20. Não matarás, né? Então esses 7 mandamentos é honrar somente, adorar somente um Deus, o Criador, né? Estabelecer justiça, não comer um membro do animal vivo, né? Então essas são as 7 leis para os gentios. Então os gentios passaram agora, eles estavam dentro da comunidade, vivendo com a comunidade de Israel, participando de toda a avoidade, todo o serviço que era oferecido a Deus, estavam eles juntos com aquela comunidade, servindo a Shem, servindo a Deus. Então, Paulo diz, então sois descendente de Abraão, também sois descendente de Abraão, a promessa, né? Herdeiros conforme a promessa. Para mais detalhe aqui, você também pode ver lá em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 22. Certo? Então que a Shem abençoe a todos vocês, que Deus o Eterno abençoe vocês, que Yeshua HaMashiach possa também estar, o seu Espírito possa estar conosco, te abençoando, abrindo o seu entendimento para você saber que você agora também faz parte da comunidade de Israel, né? Você agora é um israelita da promessa, um filho de Abraão, Avino, um filho de Abraão, pelo poder da emuná e da fé. Que Deus abençoe a todos. Shalom Alecha. Paz seja convosco. Se inscreva no nosso canal, Emissário Marcos Paulo. Divulgue, compartilhe para muitas pessoas. Deus abençoe a todos. Shalom Alecha.